A gente sempre fala, né, que quando nós temos filhos, a gente não tem tempo para mais nada. Será mesmo? Ou será que a gente, antes de ter filhos, administrava mal o tempo e precisa aprender a administrar bem o tempo? Com a chegada deles, eles trazem esta pequena chavinha pra gente virar. Mudar hábitos, né, amores? E aí, meus bens, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal de parto. E antes de continuar esse vídeo, se inscreve aqui. Aliás, você assistindo o vídeo, você já pode se inscrevendo, assim você já faz as duas coisas e administra melhor o seu tempo. Tinha um tema que eu tava doida pra falar com vocês aqui, que é sobre a administração do tempo. Você já sentiu alguma vez que você virou uma super-heroína do tempo quando seus filhos nasceram? Eu senti isso logo no puerpério, quando eu conseguia fazer coisas que eu passava o dia inteiro pra fazer antes, ou nem fazia, deixava pra lá, antes de ter filhos, né? E eu conseguia fazer isso muito rapidamente depois de ter filhos. E eu sempre notei esse tipo de proatividade pós-filhos, mas eu não tinha uma base para alimentar e nomear tudo isso que eu estava pensando. Falando em produtividade, tem um vídeo aqui, ou aqui, que eu falo sobre a parte que eu não concordo da loucura da produtividade. Agora aqui, o que eu quero falar para vocês é algo que eu realmente acredito e que chegou na minha mão assim meio que sem querer, que é uma lei que chama Lei de Parkinson. Já ouviu falar? Não é o mal de Parkinson. É a Lei de Parkinson. Em 1955, o Parkinson é Cyril Not Coach Parkinson. Ele escreveu para o The Economist sobre essa administração do tempo que a gente tem, dizendo basicamente que se a gente tem um dia para realizar uma tarefa, a gente vai realizar essa tarefa em um dia. Se a gente tem 15 minutos para realizar essa tarefa, a gente vai realizar essa tarefa. Isso é mágico, porque é exatamente isso, né? E antes de ter filhos, eu ficava pensando, né, se eu fizer essa tarefa que eu tenho para fazer em 15 minutos, vai sair uma tarefa cocôzinho. Mas como eu tenho um dia inteiro para ficar confabulando e, né, tirando coelhos da cartola até concluir este projeto, que seja lavar uma louça, vai sair melhor. E não necessariamente. Quando a gente tem um tempo pré-estabelecido para realizar uma tarefa, não é que a gente vai, se a gente tem 15 minutos para realizar, mandar um e-mail, escrever um projeto, um pedaço do projeto, de um projeto, ou enfim, o que quer que seja, nós vamos focar naqueles 15 minutos. A gente não vai parar para ficar tomando café, a gente não vai parar para olhar as redes sociais, a gente simplesmente vai fazer porque é aquele tempo que a gente tem estipulado ou simplesmente aquele tempo que a gente tem porque é a força da vida. E quando nossos filhos chegam, a gente meio que é forçado, né? É forçada a ter esse tempo estipulado por eles, né? Principalmente no puerpério, mas assim, durante o resto da vida, enquanto eles estiverem com a gente. Porque se eles estão na escola, nós temos o tempo deles irem para a escola para fazermos determinadas tarefas que não são possíveis fazer com eles dentro de casa. Se eles têm o tempo da soneca ali, bebezinhos, é o tempo que a gente vai ter para realizar as tarefas que a gente tem que fazer, imprescindíveis naquele dia. E a gente faz. E aí a gente se sente uma super heroína, mas ao mesmo tempo rola um boicote nosso de pensar que pô, eu tô fazendo tudo meio que nas coxas, sabe? Tipo, em 15 minutos eu tenho que fazer almoço, tomar banho,
limpar a casa e tal, não sei o quê. Cara, não tá feito. Não ficou feito, não tá, a missão não foi cumprida. Então por que que a gente acha, né, que precisa de um dia inteiro ou precisa de muito tempo para realizar tarefas? Então eu acredito muito nessa frase que eu ouvi uma vez de uma amiga, que ela ouviu de uma professora dela, que é: filho não atrapalha, filho organiza. Isso eu estou falando no aspecto mais otimista, ok? Não vou entrar no mérito da problematização e rede de apoio, tudo isso que a gente já falou algumas vezes aqui. Mas que a gente não deixa de fazer coisas, a gente só precisa aprender a fazer as coisas. E os filhos, eles trazem exatamente isso. Então, se a gente muda um pouquinho essa chavinha e esse olhar de que a gente não consegue fazer nada bem feito quando os filhos chegam, fica um pouco mais fácil e até um pouco mais gostoso de realizar as tarefas, porque a gente começa a aprender a ter um pouco mais de foco. Uma outra dica que eu gosto muito de dar, e que eu já li bastante sobre isso, é distribuir as tarefas. Entre as tarefas que a gente consegue fazer com os filhos junto, né? Não só as tarefas que eles podem fazer com a gente, mas que a gente pode fazer enquanto eles estão com a gente, inseridas no contexto doméstico, profissional, enfim. E dividir essas tarefas também em atividades físicas, atividades intelectuais, atividades afetivas e atividades do ócio, porque ócio também é uma atividade. A gente precisa incluir também um tempo para isso, não é? Outra dica que eu dou: faça uma lista de tarefas. Sim, porque deixar só na sua cabeça, você primeiro não vai conseguir priorizar o que tem que ser priorizado, você vai começar a pensar em várias coisas, vai esquecer várias outras coisas, e você não vai conseguir distribuir essas tarefas ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, e é muito importante colocar isso no papel. Euzinha, o que eu faço? À noite, antes de dormir, eu coloco essas tarefas escritas numa caixa de entrada, né? Como se fosse uma caixa de entrada dos pensamentos. E aí eu vou distribuir o que eu vou fazer no dia seguinte. Uma coisa importante: não colocar muita coisa pro dia seguinte, parecendo que, como essa tarefa é simples, eu consigo fazer várias outras dessas. Uma das coisas que os filhos trazem também é a gente realmente fazer o que é imprescindível. Você já ouviu falar, ou você já pensou naquela situação de puerpério, onde você às vezes não consegue tomar um banho, ou não consegue comer no horário, ou não consegue escovar os dentes, e a gente fala: meu Deus, eu não consigo fazer nada. Na verdade, não. Na verdade, a gente está fazendo as coisas que são imprescindíveis para aquele contexto, não é? Gente, eu adorei conhecer essa lei de Parkinson. Eu recomendo muito que vocês leiam sobre isso, se vocês gostam de falar e gostam de pesquisar sobre gestão de tempo, gestão de tarefas, de organização e tudo mais, como eu gosto. Eu sugiro pesquisa e sugiro essa mudança de olhar também, que nem sempre é possível, e tudo bem, porque não somos robôs, mas que a gente dá um acalento no coração, a gente conseguir pensar de formas diferentes e de formas que engrandeçam a gente, não só que minem a nossa energia, não é? Se você gostou deste vídeo, se você quer que eu fale um pouco mais sobre gestão de tempo, de organização e essas coisas, se você tem ideias e algumas coisas que você pode compartilhar sobre isso, coloque aqui nos comentários, compartilhe com o pessoal, sigam a gente nas redes sociais todas e um beijo pra vocês!